A casa do Dr. Armando Costa Rodrigues valia a pena entrar lá. Tudo estava no seu lugar. Tudo, absolutamente tudo. E quando a gente visitava o Dr. Armando Costa Rodrigues, visitávamos-lo quase sempre numa pequena sala que ele tinha à entrada ou então no seu quarto de cama. Poucas eram as pessoas que iam ao segundo andar para o gabinete de trabalho do Dr. Armando Costa Rodrigues. Como eu era muito íntimo dele, ele fazia-me o favor de me levar muitas vezes ao seu gabinete de trabalho. E logo à entrada da porta tinha um cartão que dizia assim, silêncio. E dentro, então, tinha as coisas mais curiosas que se podia encontrar. Ao lado de bons livros, ao lado de uma estante, não é estante, é uma mesa de trabalho daquelas que os guarda-livros antigamente tinham, que tinham um tampo inclinado. Ele trabalhava nessa mesa porque trabalhava quase sempre em pé. Quase sempre em pé. E aí, nesse quarto, tinha coisas então extraordinárias. Tinha muita jarros, panelinhas de barro, coisas, objetos de barro da sua Vila Franca do Campo. Tinha a imagem de São Francisco de Assis com ninhos de árvore, de pássaros aos pés. Tinha na sua uma mesa, uma secretária muito bonita, em que avultava logo o retrato da mãe. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, vi uma senhora tão bonita num retrato e perguntei o que era, quem era. E ele disse-me, foi a minha mãe. Daí veio esta solidão em que tu me vês. Realmente, toda a sua vida foi marcada por essa solidão. Todos os seus versos foram marcados por essa solidão. Eu sou quem vive só. Sou eu que vou por esta vida além, sempre sozinho. Quem é? Quem é que surge em meu caminho? Que sombra com a minha se cruzou? Com quem reparti eu o pão e o vinho? Que doce olhar no meu se demorou? Quem quis compartilhar do meu carinho? Quem foi que nos meus braços se quedou? Em que regaço pus minha cabeça? Quem há que desta mágoa se enterneça e deixe estar na minha a sua mão? Quem me pagou ternura com ternura? Deixai ir só quem vai na noite escura, erguendo em chama viva o coração. Cântico das Fontes, em louvor da humildade e já postumamente planície inquieta, poderão conglobar numa única tendência temperamental todos os atributos que costumam classificar-se em faixas demarcadas, tais como o seu já referido misticismo, o franciscanismo irmão gêmeo de um panteísmo poético e o popularismo. Todas, como dissemos, vivem como separadas por uma distinção convencional de géneros, ou melhor dizendo, de tendências distintas. A natureza também alça a sua voz, humanizando-os. A água que descedenta às gargantas dos sequiosos. O trigo que germina no sol que a mesma água fecunda. A mesma natureza, em suma, reconhecida a si própria. Em louvor da água, denuncia a mesma força anímica que desborda do sorriso do inverno ou do cântico das aves. Meu pai, aprendi a amar a Deus. Com ele aprendi a amar a natureza e as pessoas. Quando saíamos juntos, ele chamava-me a atenção da beleza da nossa terra, dos verdes, dos nossos montes, das nossas lagoas, das flores, dos cantar dos pássaros, dos ninhos que muitas vezes apareciam no chão. Ele apanhava, mostrava, explicava-me. Aquilo era tudo feito com aquele biquinho, que era uma perfeição,
muitas vezes cheinho de peninhas, tudo aquilo muito bem feito. E deitei mão do arado, fui-me à vida, a terra palmo a palmo a rodeei, e a semente que pródigo espalhei, mais fresca despontou e mais garrida. Pobres aves do céu, vinde e comei, a mesa é posta, olhai que bem convida. Tanta fartura seja repartida convosco, irmãos, segundo é justa lei. É no Cântico das Fontes que se inclui um díptico de poemas intitulados ao entardecer, sem dúvida dos mais belos que brotaram da sua inspiração lírica, de louvor à natureza. Trata-se de um sentimento místico, onde a palavra falta e a impressão prevalece como marca da fusão mais genuína do fervor lírico da contemplação do mistério que nos rodeia. Naquela paz da tarde adormecida, já quando o céu se funde com a serra, logo ressurge incerto e cresce e erra todo o mistério intérmino da vida. Que força de silêncio desmedida em seu pensar recôndito se encerra. Dos lábios toda a fala se desterra, cala-se a natureza recolhida. Palavras não as há, anda no ar esta prece que vai da serra ao mar e vai dos altos ramos à raiz. Que palavras dirão o seu pensamento, se o nosso mais perfeito sentimento é sempre o que se sente e não se diz. E quando as sombras surgem à tardinha pelos cantos do lar e a casa inteira tem um ar de mistério na maneira de alguma aparição que se avizinha, quando se fecha a porta hospitaleira e se peneira a luz como farinha, tão alva, tão diáfana e fraquinha, que vagamente as coisas empoeira, é quando em lar de pobres a candeia, mãos de luz a chamarem para a ceia, na modorra das brasas é acesa, e as sombras não se vão à revelia, antes juntas em nossa companhia ficam bailando em derredor da mesa. O seu popularismo nunca deverá confundir-se com populismo, onde já aflora uma atitude doutrinária com um comportamento de intervenção ideológica. O popularismo de Cortes Rodrigues envolve precisamente essa convivência com os desprotegidos da fortuna, com os marginalizados que nasceram com o estigma que a sorte madrasta lhes deparou. Na generalidade, não são eles os fadados para fautores das grandes convulsões sociais, habituados à ideia de que era essa a normalidade da sua condição. São os estranhos que os assulam à revolta, os adeptos que formam as turbamultas dos inconformados e, regra geral, os que tiram o maior proveito. Os outros, os que tudo aceitam, são os verdadeiros pobres de Cortes Rodrigues. São os que para ele concebem a sua condição quase como uma bênção divina. Daí a beleza que o poeta lhes descortina. O tema dos pobres miseráveis, admitidos por Cortes Rodrigues como um carisma transcendente, tem sido alvo de aturadas controvérsias, a abordar não como argumento de defesa, mas como tentamen de interpretação de uma tendência conceptualista do autor.